Abre brecha, meu irmão, a ser crucificado. Abre brecha, meu irmão, abre brecha, meu irmão, abre brecha, meu irmão, a ser ludibriado. Abre brecha, meu irmão, abre brecha, meu irmão, abre brecha, meu irmão, a ser crucificado. A 14 agora de abril, ou seja, depois de amanhã, né, dia 11 de abril, nós começamos a nossa jornada. Começamos aí com o primeiro vídeo do professor Ladislau Dalbo, depois já vou comentar sobre isso, falar dos docentes do curso, mas eu já quero aproveitar esse momento e passar para você, que já está aqui nos acompanhando, o endereço, né, o link para que você possa fazer logo a sua inscrição. Muita gente já está inscrita, você que não se inscreveu ainda gratuitamente, não pode ficar de fora. Então anote aí, olha, o endereço é https://www.eadfreiriana.org/jornada-PFTFN. Paulo Freire, Tempo de Fake News, tá bem? Então, repetindo, https://www.eadfreiriana.org/jornada-PFT de Tatu, F de Freire, N de News, tá bem? Então, falar então do Reinventando Freire para você também, que é mais uma surpresa, ou seja, você que vai gratuitamente se inscrever nesta jornada, né, de 4 videoaulas fantásticas, já falo disso. Você vai receber também de graça, minha amiga, meu amigo, este PDF deste livro aqui, Reinventando Freire. É um livro que nós lançamos agora, ano passado, 2018, com 478 páginas, com 33 textos importantes, teóricos e práticos, com relatos de experiências de educadores de vários países, né, que você tem aí o PDF gratuito para você acompanhar esta jornada. Então, além de assistir os vídeos, você vai ter acesso a este livro, que é super recente e, portanto, conta aí a história dos 27 anos do Estudo Paulo Freire, com reflexões importantíssimas também relacionadas ao tema da nossa jornada, Paulo Freire em Tempos de Fake News. Veja aí, certificado. Você que se inscreve nessa jornada, você vai ter acesso às 4 videoaulas e você vai receber um certificado de 20 horas de participação na mesma. Olha, certificado digital, com validade. Você vai aproveitar esse certificado aí para colocar no seu currículo, né, a sua experiência, que não é pequena. Você vai, inclusive, para receber o certificado, fazer um comentário no final das 4 videoaulas, de forma que você também produza conhecimento. Olha que legal, você não vai só assistir as 4 videoaulas, que é uma coisa já muito importante por si só, mas você vai também ser convidado, convidada, a escrever a sua reflexão crítica sobre o que você absorveu, entendeu, e o que você pode também contribuir para ampliar o conhecimento sobre a questão do tema geral Paulo Freire em termos de fake news. Olha, a quem se destina esse curso? Muitas pessoas estão perguntando assim, eu sou professor, eu sou dentista, eu sou farmacêutico, eu sou pedreiro. Pessoas de várias áreas estão perguntando, esse curso é para mim também? Essa jornada se destina também para mim? Olha, muito boa pergunta. É isso mesmo. Essa jornada, Paulo Freire em termos de fake news, é para todas as pessoas que se interessam, que valorizam, que acham que a educação é fundante, é importante na nossa vida. Na vida do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, né, das crianças, dos jovens, que você frequenta, que você ajuda a educar todos os dias. E para você, pessoa adulta também, que acha que nós precisamos de uma educação melhor no nosso país.
Então esse tema, Paulo Freire, em termos de fake news, gente, toca em questões fundamentais sobre as quais eu quero falar agora. Por exemplo, a ênfase a esse título, né? Paulo Freire, em termos de fake news. Quem foi Paulo Freire? Ora, Paulo Freire é considerado, para você ter uma ideia, né, um dos mais importantes, se não o mais importante educador da segunda metade do século XX. Então, Paulo Freire é um dos 100 autores mais frequentados, mais estudados nas universidades dos Estados Unidos, só para dar um exemplo. Paulo Freire construiu uma obra profunda, vasta, desde os anos 60 até 97, quando ele faleceu, né? Uma obra que se compõe de mais de 40, 50 livros. Né? E ele está presente em todas as áreas do conhecimento. Apesar disso, né, Paulo Freire tem sido, né, na contemporaneidade, reiteradamente, né, ofendido, maculado, né, tem dito que ele é um doutrinador, que ele é um comunista, que ele é um homem que não está atualizado, que não serve mais à educação do nosso tempo. Olha, este curso é justamente, não é para defender Paulo Freire, porque Paulo Freire, gente, não precisa ser defendido por ninguém. A sua obra é tão consistente, é tão profunda, é tão séria, é tão referencial na história da pedagogia mundial, que não precisa de defesa. Então, este curso vai tocar em questões, essa jornada vai falar em questões que mostram a quem participar, primeiro, o que significa fake news hoje. Então, não é só uma mentirinha, como seria, por exemplo, contar uma mentira simples, né? Às vezes ingênua, no 1º de abril, que é uma cultura brasileira. Não. Fake news tem uma intencionalidade, né, de ofender, de prejudicar, de desconsiderar uma obra, um pensamento, uma ideia, de nos fazer, por exemplo, consumir, né, produtos, ideias que são falsas, que são alardeadas rapidamente pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Twitter, pelo Google, pelo Instagram, por várias formas de comunicação que são muito dinâmicas, muito rápidas hoje. São notícias rápidas, quentes, né? Às vezes bombásticas, que nos fazem acreditar que são verdadeiras, que não dá tempo para a gente pensar. Então, diria, o fake news hoje é uma cultura de massa, né, que usa as novas tecnologias, que usa esses meios aos quais eu me referi, que são hoje cultura de massa, que chegam a você em tempo real. E que não dá tempo, às vezes, de você reagir. Você o que faz? Às vezes recebe uma notícia falsa, ou bombástica, ou interessante, né? Achando que é verdade. O que você faz? Compartilha na hora. Né? Então, a nossa perspectiva aqui é acalmar. Sabe por quê? Paulo Freire, gente, é um grande teórico, um grande filósofo da educação. E por muitos estudiosos de Paulo Freire, sabem o que dizem? Que Paulo Freire, em toda a sua obra, sabe o que mais marcou? O fato de ele ser um grande problematizador. Ou seja, de fazer mais perguntas, às vezes, do que ficar dando respostas, de questionar os fatos. É o que nós não temos feito quando nos deparamos com fake news, com notícias falsas, percebe? Então, essa jornada vai ser muito importante para que a gente consiga, então, analisar com um pouco mais de calma, de cuidado, as notícias que nos chegam por esses meios todos aos quais eu me referi. Então, assim, fundamental você participar dessa jornada para que você se sinta, inclusive, até mais atualizado, não é? Até mais cuidadoso, até mais percebendo o que está acontecendo no mundo atual. E ter essa calma, esse cuidado, com licença, essa calma, esse cuidado de receber uma notícia, avaliar de onde vem, qual o tipo de notícia que chega a você, o que quer de fato essa notícia produzir. Ela quer que você consuma sem pensar sequer se você necessita desse produto. Ela quer que você se convença de uma ideia que você não tem a mínima certeza de que é verdadeira ou não, e você de repente compartilha. Então, assim, ó, eu peço a você que, primeira coisa, compartilhe também com seus amigos, com suas amigas, com seus colegas de trabalho, a notícia da nossa jornada. Compartilhe, faça com que a pessoa que você conheça, e que não é necessariamente uma educadora, no sentido formal da palavra, profissional da educação, trabalhador da educação,
para que ela também acompanhe essa jornada. Ela vai entender o quão importante é que ela também se assegure, né, desses cuidados em relação às notícias que circulam hoje na internet. E quem é que vai, gente, nos ajudar a pensar nesses cuidados, a entender essas questões? Primeiro, na jornada se compõe de 4 videoaulas, como já falei, são videoaulas de 10 a 15 minutos, né? São breves, mas são densas, são importantes, e tem os seguintes docentes participando. Veja só quem nós convidamos para esta jornada. São educadores, são professores, são autores, eu diria, consagrados nas suas áreas de atuação. Primeiro videoaula é com o professor Ladislau Dalbo. Ladislau Dalbo, um grande amigo, um grande cientista da economia e da educação. Ele é formado em economia pela Universidade de Lausanne, na Suíça, com doutorado pela Escola Central de Planificação e Estatística de Varsóvia. Ele é consultor da Unesco, já viajou o mundo fazendo, né, assessorias, consultorias na área de economia, de planejamento, autor, né, do livro recente, que já é praticamente um best-seller, que se chama A Era do Capital Improdutivo. Ele trabalha a questão da tecnologia na educação, na questão do consumo que nós fazemos exagerado, às vezes sem pensar, por conta da própria fake news. Olha, fantástica a participação do Ladislau, que ele fala de economia, de consumo, de recursos, de dinheiro, de educação, de cuidados, sempre inspirado em Paulo Freire. Imperdível esta aula de abertura de Ladislau. A segunda aula, que vai ao ar no dia 12, a do Ladislau vai no dia 11, a aula do professor Ismar de Oliveira Soares. O Ismar, gente, é jornalista, doutor em ciências em comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da USP, né, da Universidade de São Paulo. Ele é pós-doutorado, né, junto à Marquette University nos Estados Unidos. Ele é, gente, o maior incentivador no Brasil da educomunicação. A comunicação que se associa à educação. E a educação que depende de uma boa comunicação. É claro, então, que ele também se referencia em Paulo Freire e esclarece, olha, como é que nós podemos fazer com a criança, com o jovem, com o adulto, uma comunicação correta, bem feita, no sentido da verdade dos fatos e formando desde a infância para o exercício dessa comunicação. Uma aula de arrepiar, né? Você vai assistir, você tem certeza vai se emocionar como eu me emocionei quando assisti a gravação da aula. Terceira videoaula no dia 13 de abril. Professor Afonso Celso Scocuglia. Ele é mestre em educação pela Federal da Paraíba, doutor em História também pela Universidade Federal da Paraíba, de Pernambuco, desculpe. Olha, ele tem 2 pós-doutorados. Um em Ciência da Educação, na Universidade de Lyon, na França, e um outro doutorado em História e Filosofia da Educação pela Unicamp. O Scocuglia, gente, é um grande estudioso, um dos maiores estudiosos no Brasil de Paulo Freire, né? Tivemos o prazer de conhecê-lo em 1998, um ano depois do falecimento de Paulo Freire, que fizemos aqui em São Paulo o primeiro encontro internacional do Fórum Paulo Freire. Já são 10 encontros de lá para cá, né? Então, ele é um precursor, estudioso, importantíssimo da história, da filosofia, da praxis de Paulo Freire. E, finalmente, para encerrar a nossa jornada, convidamos nada menos que o nosso companheiro, colega, professor amigo, irmão, professor Moacir Gadotti. O Gadotti, você certamente já sabe, né? Ele é fundador do Instituto Paulo Freire. Hoje ele é presidente de honra da nossa instituição. Ele é formado em doutorado em Ciências da Educação pela Universidade de Genebra e professor titular da USP, né? Da Faculdade de Educação da USP, já é aposentado e é um grande escritor. Ele que organizou também, ao lado de Martim Carnoy, né? Este livro, Reinventando Freire. Ele que organizou, por exemplo, aquele livro, Paulo Freire, uma biobibliografia de 1996. Gadotti, autor consagrado, uma grande referência, talvez uma das maiores referências
estudiosos da obra de Paulo Freire no Brasil e no mundo, né? Ele é fundador, né, fundador do Instituto Paulo Freire, conviveu 23 anos com Paulo Freire, inclusive neste espaço aqui, nesta mesa em que estou falando agora, que é no contexto do Centro de Referência Paulo Freire, onde estive com Gadotti, com Ângelo Antunes, com Paulo Freire, com Sônia Couto e outras pessoas reunidas aqui nessa mesa para discutirmos educação, o futuro da educação brasileira naquele momento. Olha, eu fiz, né, uma música pensando também nessa questão que vivemos hoje, da questão da fake news, que eu chamei brecha, para não darmos brecha para acontecer alguma coisa. Um trecho da música, eu quero cantar a música no final deste vídeo, tá bem? Mas eu digo assim: estou indignado com a farsa instalada em nosso país. Tem uma galera anestesiada comprando gato por lebre para ser feliz. Fake news todos os dias. Até Paulo Freire querem expurgado. As evidências estão aí. Não dá para repetir os erros do passado e achar que no futuro todos serão recompensados. É abrir brecha, meu irmão. Isso é abrir brecha, meu irmão, para ser ludibriado. Isso é abrir brecha, meu irmão, para ser ainda mais crucificado. Tudo a ver, né, com a nossa jornada, Paulo Freire, em termos de fake news. Então, que nós possamos entender nessa jornada, gente, os riscos da fake news para a nossa vida. Entendeu? Como elas podem atrapalhar a nossa história. Como podem contribuir para retrocesso da educação que estamos vendo hoje. Como a fake news pode nos deixar equivocados sobre a nossa decisão, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas compras, sobre os nossos gastos pessoais. Então hoje, falar em fake news não é só para você entender o termo. Pelo contrário, é para você se precaver e cuidar melhor da informação que você recebe, que você valoriza ou não e que você circula, que você compartilha. Quero lembrar, olha, não deixe de compartilhar, então, para você nos ajudar a fazer uma contraposição às fake news. Vamos fazer notícias verdadeiras, vamos noticiar este curso que questiona, essa jornada que fala dessa questão. Então, olha, anote aí, www.eadfreiriana.org/jornada-PFTFN. Esse link está aí na descrição deste vídeo, que vai ficar disponível também após a nossa transmissão aqui ao vivo. Daqui a pouquinho, se nós fizermos questões, né, perguntas, eu queria aqui pelo meu celular também viabilizar a conversa com você, para que a gente possa, ao vivo aqui, responder algumas perguntas que nos chegarem, né, e que a gente possa, então, juntos, trabalhar reflexivamente o sentido, o significado, a importância desta ação que nós implementamos agora e que vamos colocar em prática, vamos implantar, iniciar o curso em 11 de abril, daqui a 2 dias, para desfazer tanta confusão sobre o tema. E também sobre a obra de Paulo Freire. Gente, nunca antes recebemos tantas mensagens ofensivas, desqualificadoras, né, que demonstram pleno desconhecimento da obra de Paulo Freire como agora. Para que tenha uma ideia, muita gente fala que Paulo Freire acabou e destruiu com a educação brasileira. Olha, quem afirma isso, gente, não estuda Paulo Freire, não entende da educação brasileira, não foi atrás de saber efetivamente em que momentos Paulo Freire esteve presente ou não na educação brasileira, nas escolas públicas. Gostaríamos que tivesse estado mesmo, né? Muito mais do que esteve. Se tivesse estado, não estaríamos com a educação que temos hoje. Não estaríamos com essas trocas de ministros da educação. Aliás, ontem foi trocado o ministro da Educação do Brasil. Sai um ruim e entra um pior. Aparentemente pior pelas primeiras notícias que nos chegam, né? Porque é uma pessoa que já de cara demonstra ter preconceito, né, contra uma educação que se quer para todos, né? Então, vamos avaliar a proposta que a pessoa nos traz. Precisamos avaliar para criticar, mas precisamos conhecer a história, né, do ministro, a história da educação, para poder dizer, olha,
o que fez, ou o que faz, ou o que fará, é bom ou não bom, né? Ou ruim, ou pior, ou excelente para a nossa educação. Então, gente, olha, os riscos de nós continuarmos, né, apenas recebendo notícias, compartilhando notícias falsas, é de que contribui para uma sociedade mais intolerante, a crítica, uma sociedade, né, uma comunicação de massa que não é objeto de uma reflexão realmente efetiva sobre o que estamos transmitindo, e isso compromete, gente, sabe o quê? O presente e o futuro do país, das crianças e dos jovens principalmente. Nós que somos educadoras e educadores sabemos como é importante cuidarmos de cada detalhe da educação, coisa que não tem sido feita hoje, né? Bem, reitero, últimos dias para nós fazermos as inscrições. Depois de amanhã, dia 11 de abril, gente, começa a jornada. Quem não acompanhou no início, olha, ao se inscrever na jornada, que é gratuita, você recebe o PDF do livro Reinventando Freire, né? São 478 páginas de leituras fundamentais para quem quer se educar e para quem valoriza uma educação que respeita os direitos humanos, a educação criativa, o cuidado com o meio ambiente, né? A educação profunda no sentido de partir das culturas das pessoas, de respeitar os direitos, as diversidades e por aí vai. Bem, concluindo essa minha fala inicial, antes de entrarmos aí em algumas questões de diálogo para nós conversarmos um pouco mais a partir da sua contribuição. Participar dessa jornada, gente, para nós é preparar-se melhor e superar os desafios do presente e do futuro. Então, por isso, não deixe para depois. Você terá, então, a condição agora de se inscrever na jornada, né, e poder acompanhar estas 4 videoaulas, né, e não é obrigado, por exemplo, a acompanhar as aulas nos 4 dias seguintes. Você vai ter essa possibilidade. E assim que você postar o seu comentário reflexivo sobre as aulas, você recebe o seu certificado, né? Mas terá mais um período para você tranquilamente assistir, rever a aula, a videoaula. É como ler um livro, né? Você ler um bom livro, você pega o livro, estuda, depois você vai ler de novo o mesmo artigo. É como uma música, você ouve uma música pela primeira vez, essa música até chega a te impactar, a chamar a sua atenção. Mas quando você ouve pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez, você começa a cantar junto, você começa a entender melhor a poesia, a letra, a mensagem da música, e assim é que a gente gosta de operar, com consciência, com clareza, e não, né, a partir de uma ideia obscura da realidade. Paulo Freire nos ensina isso, a ler o mundo, a ler a realidade, a transformá-la, mas a partir do momento que você conhece efetivamente os contextos, os detalhes, os riscos, os desafios, as características da sua própria realidade. E é com isso você, com consciência crítica, você vai produzir novos conhecimentos, você vai agir com mais clareza, unindo aí razão e emoção, não uma coisa só, nem a outra coisa só. Bem, vamos ver então se nos chegam aqui algumas questões, né, para que a gente juntos aqui comece a dialogar com os internautas que estão frequentando aqui a nossa jornada. Já temos aí, Simone, algumas perguntas, né? Temos comentários. Olha aí, você pode me ajudar aqui? Você está mandando para mim na minha mensagem, né? Está aqui no nosso IAD, é isso? No seu. Vamos lá. Simone, Li e Plínio Pinheiro estão aqui conosco, nos ajudando nessa transmissão, né? Obrigado. Estão aqui conosco por enquanto. Já tem mais gente também, mas que já tinham se manifestado. A Joyce Duarte Garcia, a Kelly Regina, a Ângela Bárbara Rosseto, o Edgar Celestino, Silvia Zimmermann, a Geisa Coelho, Francisca Costa, olha quanta gente bacana aí participando, o Marcos Oliveira Santos, Tiago Dedoni, a Elisângela Oliveira, a Rita Mosetti, Wanda Reis, Graça Santos. Oi, Graça, tudo bom? Comentários que já fizeram aí. A Elisângela Oliveira diz: que agradável ouvir novamente. Para nós também, viu, Elisângela? Muito bom estar aqui. Falando de novo desse
trabalho, essa jornada, que é tão importante, né, que as pessoas possam ter a oportunidade de realmente aprenderem as novas tecnologias, de frequentarem realmente a elas e participar junto conosco dessa jornada aqui. Lucas A. Silvino diz: Paulo Freire é o pai da educação de jovens e adultos. Olha, muitos dizem isso sim, né, que é um precursor, né? Ele no Brasil, uma grande perspectiva que ele cria foi o método Paulo Freire, nos anos 60, em que em 40 dias ele alfabetizou aí 300 pessoas, uma experiência inédita que ganhou escala e que teria ganhado mais escala não fosse o golpe militar de 1964, que acabou com as liberdades individuais, né, que inclusive prendeu Paulo Freire por ele ser um educador, por querer educar e alfabetizar as pessoas, e aí ele foi exilado. Vejam só você, por ser educador, humanista, cristão, ele foi exilado, né, porque não se queria que as pessoas pensassem, não se queria que os jovens fossem críticos, não, o que se queria era proibir a liberdade de expressão nesse país. É o que faz um golpe, tanto militar como civil. É o que faz um processo ditatorial. É o que faz um governo ultraconservador ou fascista, né? Como foi o caso também naquela oportunidade, ou quase isso, né? Então, muito boa a sua participação e valorizando, inclusive, a educação de jovens e adultos, a EJA, né? E adultos e idosos, como falamos. Gente, 13 milhões de analfabetos no Brasil. Ninguém merece ter esse número de analfabetos num país tão bonito, tão rico como o Brasil, né? O Tiago Redoni: muito bom ouvir estas reflexões. Muito bom, Tiago, é isso mesmo. E a sua contribuição nos faz refletir mais. É sempre assim, quando você está mergulhado no matemática, quanto mais as contribuições aparecem, quanto mais, portanto, compartilharmos as ideias com pessoas que conhecemos, com educadores, com nossos familiares, né? Muitas vezes você está lá numa reunião, num churrasquinho de família, né? E vem uma conversa sobre educação. Olha, se surgir essa conversa, convida para a nossa jornada, né? Olha, toda pessoa vai compreender. Os vídeos são gravados numa linguagem coloquial, no sentido de ser clara a conversa, de ser realmente compreensível, para que todos possam aí, né, se formar ainda mais, porque a educação, como diz o Gadotti em sua tese de doutorado, né, a educação na vida é permanente. A Dani Vieira diz: as pessoas fazem fake falando que Paulo Freire não iniciou a educação no Brasil, e sim Anísio Teixeira. Elas esquecem que o Paulo Freire foi professor e inspirador de Anísio. Olha, o Anísio Teixeira foi um grande inspirador também de Paulo Freire. Eles são educadores contemporâneos, né? Anísio Teixeira tem uma grande importância na educação, que hoje se chama, né, já naquela época, educação integral, né? Então, eles não colidem, pelo contrário, eles se complementam. Então, Anísio Teixeira deve ser respeitado, deve ser valorizado como um grande educador brasileiro. Paulo Freire, né, foi mais conhecido, ganhou o mundo por conta até do seu exílio, mas ambos têm muita importância. Então tem gente que contrapõe um ao outro, não, pelo contrário, eles se complementam. Anísio Teixeira significou, né, era um grande nome da educação nova no Brasil e teve sua importância histórica e deve ser respeitado, como também Paulo Freire, né? Ângela Bárbara Rosseto diz assim: aulas perfeitas para continuar aprendendo para quem está lá de LG e amamentando como eu. Licença gestante. Licença gestante. Olha, parabéns aí, mamãe, né? A mamãe, professora Ângela Bárbara. É isso aí. A educação, eu diria, alimenta a vida, né? Imagine você alimentando o seu filho, participando dessa jornada e pensando no futuro, né, dele ou dela. Né? O importante que é a gente se dedicar integralmente, de corpo inteiro, como fazem as mães, de alma inteira, para que a educação dela realmente seja construtora de uma vida integral, íntegra, ética, feliz. A gente quer isso para nossas crianças, a gente quer isso para os nossos jovens. E olha, nesse momento, gente, corremos um risco imenso de termos comprometida a educação no futuro. Então, que possamos acompanhar realmente as fake news,
e também, por outro lado, as boas iniciativas da educação, o cumprimento, por exemplo, do Plano Nacional de Educação, que está parado, que não foi avante, né? Pensando em educação até 2024, um grande trabalho feito pelo Brasil e agora deixado de lado, e a gente sente que a educação está à deriva. Seu filho, sua filha, né, correm risco se nós não fizermos nada para mudar isso. Não é fazer nada no sentido de uma inércia, não. Vamos enfrentar os desafios e vamos juntos, né, unir forças, enfrentar os problemas, fazer as críticas de forma respeitosa, tolerante, resistente e propositiva. É isso que importa, que a gente esteja aqui mostrando força. Por isso que eu insisto, não fique para você que está participando da jornada com ele, com esse curso. Compartilhe, chame mais gente para fazer essa união, essa corrente de mudança, entendeu? É o que nós queremos. A gente quer que mais gente participe aqui gratuitamente, que leia o Reinventando Freire e que continue estudando com a gente, aprofundando os seus estudos a partir da jornada. A jornada é o passo inicial para a gente se sentir provocado a refletir essa questão que é fundante na nossa vida hoje, né? A Valmira Carneiro Martins, oi Valmira, ela escreve assim: a fake news chega a confundir as pessoas. É preciso ter muito cuidado. É isso mesmo, né? Eu mesmo, às vezes, já me confundi me perguntando, puxa, será que essa notícia é verdadeira? É tão forte a notícia, é tão impactante, né? Às vezes vem até ao encontro do que você gostaria que acontecesse, mas só que é uma mentira, só que é uma enganação, para você tomar uma decisão a partir de um dado falso. E a gente, sem perceber, fica até feliz com a notícia e compartilha uma notícia falsa. Então, a primeira coisa é ter cuidado, é identificar a notícia. E é sobre isso, gente, que o Ladislau Dalbo, né, que o Ismar Soares, que o Escocuglia e que o Gadotti falarão profundamente para começar a conversa, provocando-nos a novas perguntas nesta jornada. Olha, é uma jornada realmente muito agradável de participar, de assistir, e eu diria imperdível, né? Se você quiser estar atualizado sobre o que se passa nas redes sociais, né, em relação a fake news, não deixe de participar. Vamos lá. Acho que nós estamos aí no finalzinho do nosso tempo também, né? Quanto tempo já temos, Plínio? 36 minutos. Olha, já estamos até além, né, do nosso projeto inicial de duração, né? Mas eu me permito aí, se você concordar, mais 10 minutinhos para a gente poder encerrar aqui algumas questões. A Joyce Duarte Garcia fala assim: Padilha, sou sua fã e estou amando a palestra. Espero ter ser um terço da educadora que você é. Olha que bonito. Joyce, olha, a gente aprende todos os dias, né? E a cada momento aqui, nesse diálogo, com essas perguntas, com a sua participação, com esse seu elogio, com a sua gentileza, a gente fica mais aí estimulado a aprender ainda mais, né? A gente aprende um pouco com o filósofo Sócrates, né, que diz assim: sei que nada sei. É verdade, né? Quanto mais a gente vive, convive, lê, estuda, grava vídeos, escuta a sua fala, o seu elogio, a sua crítica, é assim que a gente vai se fazendo educadora e educador, né? Eu diria mais, quanto mais a gente cantar junto, quanto mais a gente também trazer a arte para a educação, porque, como diria o meu querido amigo Carlos Rodrigues Brandão, educação é cultura, cultura é educação, é indissociável. E a gente que separa, né? A gente que acha que os conhecimentos que foram fragmentados, né, pela ciência moderna devem ficar assim. Não, pelo contrário, quanto mais a gente unir, aproximar razão de emoção, educação e política, porque política é inerente à própria vida, quanto mais a gente aproximar sentimento, emoção de ciência, mais a gente vai se tornar uma pessoa, né, interessada em fundamentalmente se formar, contribuir para uma educação mais justa no mundo, para a inclusão das pessoas. Inclusão, eu diria, não só para aprender a ler e escrever, que já é fundamental, mas inclusão tecnológica, inclusão para que a pessoa aprenda também a se incluir culturalmente, respeitar a sua cultura, partir dela, né, e se transformar numa educadora, num educador, seja dentro ou fora da escola, que respeite a vida, que respeite a criança,
que não minta para a criança, que esclareça os fatos com ela, que não permita que essa criança, por exemplo, fique o dia inteiro jogando jogos eletrônicos, às vezes violentos, né, que dialogue com ela, que delimite tempos e espaços para brincar também com jogos eletrônicos, por exemplo. Mas é uma criança que merece, que tem direito de uma educação integral, integradora, né, que se passa na escola e fora dela, tá bem? Acho que é esse nosso desafio. Olha, a jornada Paulo Freire em tempos de fake news vai fazer acontecer, né? Ela vai nos trazer aí, gente, grandes ideias, grandes provocações. Eu te digo, nem sempre uma boa jornada consegue trazer como essa está trazendo. Então, se você puder, compartilhe, chame mais gente para participar, e se você ainda quiser, né, cante mais com a gente. Já estou na hora aqui de cantar uma música que eu fiz, então, que é a Brecha, que fala da fake news, mas eu quero que você também cante conosco, tá bem? E por isso que eu vou cantar, já fica registrado aí, para a gente aprender a cantar, e cantando a gente vai fazendo também a mudança, a transformação do mundo pela arte. Bem, eu vou finalizar aqui, muitas questões surgem aqui, que bom, nem todas eu vou conseguir responder, mas eu vou ler as questões todas e faço comentário, e aí eu canto a música. Pode ser assim? Vamos lá. De Gebrito, é isso? Ou de Jabrito, isso. Muito bom nós, jovens, termos o conhecimento de raiz da educação brasileira e ter de tomar a responsabilidade de compartilhar os conhecimentos. Maravilhosa transmissão, e sou feliz por ser um seguidor desta página e ter a oportunidade de assistir a essas maravilhosas videoaulas. Olha, já, seguinte, como você acabou de falar, eu te peço, eu te convido, participe cada vez mais, né? E quando você vir, quando você se deparar com um comentário, né, fake news, crítico, desrespeitoso à cultura, à educação brasileira, a Paulo Freire, a você, né, jovem, ao educador brasileiro, educador, reaja, critique também, responda essas questões. Nunca com violência, né, mas com consciência, com clareza, com gentileza, inclusive, né, convidando a pessoa, às vezes, a se formar, a estudar mais Paulo Freire, por exemplo, antes de criticar. Tem muita gente fazendo crítica, sabe por quê, gente? Gente, existem milhões de robôs hoje em dia, né, alardeando, publicando pelos e-mails, pelos WhatsApps, pelo Twitter, notícias falsas. Então você programa hoje notícias falsas, né, para que acabe com a carreira de alguém, para que não permita que alguém seja eleito, para que alguém seja eleito, né, para insinuar mentiras sobre uma história, como fazem com Paulo Freire. Então, cabe a nós, né, reagirmos, cuidarmos, receber a informação corretamente e aí respondermos, né, respeitosamente, mas criticamente aos que ofendem, aos que distratam, né, e que querem prejudicar, às vezes, uma obra ou uma vida. Então, que bom que você está participando com a gente e a sua presença aqui é fundamental para nós. A Silvia Zimmermann. Olá, Silvia. Silvia, acho que é preciso ensinar nas escolas, a partir do ensino fundamental 2, como desvendar as fake news. Educar as crianças desde o começo para uma visão crítica. Desconstruir essas notícias. As tecnologias, hoje, estão tornando a fake news cada vez mais sofisticadas, com o uso de edição de imagens e som, em que é possível imitar a voz de uma pessoa e colocar palavras em sua boca. Olha que interessante, é isso mesmo. A Rosa Maria G. Bastos. Fiz meu doutorado na Argentina, usando como referencial teórico Paulo Freire, que é respeitadíssimo naquele país. E é para constante nas colocações, tanto nas áreas da pedagogia social, enquanto nas áreas como nas áreas de humanas. Imperdível essa jornada. É isso aí, Rosa Maria, muito obrigado. É isso mesmo, você vai inclusive acompanhar na jornada que Paulo Freire, ele é muito respeitado, muito utilizado em vários países do mundo, né? O professor José Eustáquio Romão, por exemplo, que esteve conosco aqui recentemente, gravando um vídeo também, para um curso que faremos posteriormente, relacionado ao mesmo tema,
Sabe o que ele nos disse? E você vai ver depois, futuramente. Ele disse que esteve em 5 países, e em todos eles Paulo Freire é respeitadíssimo. Paulo Freire, ele causa ainda hoje emoção no estudo da sua obra. Ele causa ainda a necessidade das pessoas quererem fazer diferente. Eu falo mais, neste livro aqui, Reinventando Freire, que você está recebendo o PDF gratuitamente, ao se inscrever também aí nessa jornada, gratuitamente, o Paulo Freire não, o organizador aqui, que é Martim Carnoy, ele tem um artigo, gente, tão importante, que ele fala o seguinte, que Paulo Freire nos Estados Unidos, ainda hoje, em toda reunião que se faz, quando é para discutir a obra de Paulo Freire, não cabe gente no auditório. Né? As pessoas respondem tanto ao chamamento, a um convite, para discutir a obra de Paulo Freire, que eles têm que, às vezes, conseguir outro espaço para realizar o encontro. Isso já aconteceu conosco aqui algumas vezes no Brasil, né, no contexto, por exemplo, da ANPED, né, dos encontros da Associação Nacional de Pós-Graduação. Teve uma situação em 99, né, faz tempo, em que eu lembro, a gente reservou uma sala de aula para discutir Paulo Freire e vieram 500 pessoas. Não havia como, né, coordenar o trabalho naquele momento. Aí tivemos, então, que conseguir um espaço bem maior para fazer a atividade. No contexto do Fórum também Mundial de Educação em Belém, né, eu lembro que nós reservamos um espaço para discutir, naquele momento, a atualidade, né, de Paulo Freire e as novas tecnologias. Não cabia gente na sala, não tivemos que fazer o encontro ao ar livre, com mais de 1000 pessoas participando. Então, Paulo Freire é atualíssimo, Paulo Freire trabalha a educação do futuro, Paulo Freire nos inspira sempre, sem ser um mito. Paulo Freire é um homem, um ser histórico, como cada um de nós. Então, nós aqui no Instituto Paulo Freire, somos estudiosos de Paulo Freire. Nós não somos discípulos dele. Discípulo, às vezes, né, segue cegamente o que mandou, né? Por exemplo, no país que temos hoje, né, o próprio presidente da República tem um grande mestre, né, Olavo de Carvalho, que está se tornando um guru. Né? Quando você considera um guru a grande referência, você já, né, se distancia dele e não questiona. O discípulo, às vezes, não questiona. Nós questionamos, reinventamos e trabalhamos aqui para dar continuidade a esse legado de Paulo Freire, que esteve conosco aqui nessa mesa várias vezes trabalhando com educação e visando a transformação do mundo. Gente, olha, muito obrigado pela sua participação nessa jornada. Outras, né, pessoas que participaram também, né, já registraram aqui. Nós nos permitimos depois dar retorno também para quem continuar escrevendo. Esse vídeo vai estar disponível, a gente continua o diálogo, mas o mais importante, não deixe de participar da jornada, né? Realmente indique, compartilhe. Faltam 2 dias para começar a jornada, então é importante não perder essa oportunidade. Reiterando, o endereço é https://www.eadfreiriana.org/jornada-PFTFN, tá bom? Então eu vou cantar aqui para vocês e com vocês essa música Brecha, que eu fiz também pensando na nossa jornada, no nosso curso Paulo Freire em Tempo de Fake News. Jornada esta que, né, depois se alonga em um curso que você certamente vai também ter informações no futuro, mas por enquanto é este convite. Participe da jornada e vamos juntos. Estou indignado com a farsa instalada em nosso país. Tem uma galera anestesiada, comprando gato por leve para ser feliz. Fake news todos os dias, até Paulo Freire querem expurgado. As retrocessos estão aí, não dá para repetir os erros do passado e achar que no futuro todos serão recompensados. É abrir brecha, meu irmão, é abrir brecha, meu irmão, é abrir brecha, meu irmão, pra ser
ludibriado. Abre brecha, meu irmão, abre brecha, meu irmão, abre brecha, meu irmão. Pra ser crucificado. Abre brecha, meu irmão, abre brecha, meu irmão, abre brecha, meu irmão. Pra ser ludibriado. Abre brecha, meu irmão, abre brecha, meu irmão. Vamos embora. Abre brecha, meu irmão, pra ser crucificado. Porque precisa ser acedo, não pode ser assado. Não vem com essa do destino ser predestinado. Porque se somos diferentes, temos nosso jeito de ser. Mas querem nos enquadrar e chegam a nos dizer que o nosso modo de pensar, que a nossa gana de viver, que a nossa força para lutar, que a nossa história de amor não tem nada a ver. Até porque se somos diferentes, temos nosso jeito de ser. Vamos juntos resistir, afirmar e convencer que o nosso modo de pensar, a nossa gana de viver, a nossa força para lutar, a nossa história de amor são pra valer. Sem abrir brecha, meu irmão, sem abrir brecha, meu irmão, sem abrir brecha, meu irmão, pra ser crucificado. Sem abrir brecha, meu irmão, sem abrir brecha, meu irmão, sem abrir brecha, meu irmão, pra ser ludibriado. Sem abrir brecha, meu irmão, sem abrir brecha, meu irmão, sem abrir brecha, meu irmão, pra ser ludibriado. Sem abrir brecha, meu irmão, sem abrir brecha, meu irmão, sem abrir brecha, meu irmão, pra ser ainda mais crucificado. Oh, 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 até mais, obrigado por participar. Não se esqueça, participe conosco, inscreva-se já na jornada Paulo Freire em tempos de fake news. Grato por sua participação. Grande beijo, grande abraço. Até a próxima.